Essa semana rolou uma polêmica familiar em relação ao Olavo de Carvalho. Para quem não sabe, eu imagino que não deve ter ninguém que não saiba disso. O Olavo de Carvalho é um comentarista / filósofo bastante controverso, porque ele, digamos que, a despeito das coisas que ele fala, mesmo que você concorde com as coisas que ele fala, você vai ter que admitir que ele não é o cara mais dócil. E por causa disso, talvez até mais do que as coisas que ele fala, ele tem ele tem um exército de admiradores, mas ele também tem um número quase igual, eu diria, de pessoas que detestam tudo que o cara fala e a forma como ele se comporta. Como muitos comentaristas da direita, o Olavo de Carvalho fala muito sobre os valores da família tradicional. Ele fala como os marxistas e os globalistas estão tentando destruir o núcleo da família cristã tradicional. E isso é um ponto bastante, talvez mais do que economia, mais do que de fato a questão governamental e política. Esses caras muito frequentemente martelam bastante nessa questão. A tese deles é que o alicerce da cultura ocidental é a família, e os marxistas, esquerdistas, comunistas, cientistas, porque ele é contra o pirula, né? Então acho que pode jogar cientista nesse balado também. Sonistas, frentistas, todos esses estão conspirando para erodir a base da cultura, da civilização ocidental, que seria, então, a família. E aí, qual foi a nossa surpresa a descobrir que, aparentemente, embora o Olavo de Carvalho valorize muito a família brasileira, tem uma família brasileira que ele não valoriza tanto assim, a sua própria. A filha do Olavo de Carvalho postou uma carta aberta no Facebook em que ela acusa o pai de inúmeras coisas, como a negligência, como não cuidar da filha de forma geral. Em uma passagem dessa carta ela fala que em um momento de histeria e loucura, e tendo visto vídeos do Olavo de Carvalho bastante colérico com uma coisa ou outra, eu não acho tão absurdo que esse é o tipo de gente que faz esse tipo de coisa. Ela fala que em um momento ele botou uma arma na cabeça de um dos filhos dele. Não deu muitos detalhes, mais do que isso, mas acusou ele de botar uma arma na mão, na cabeça de um filho, né? Tem polícia que fecharam a avenida, que merda é essa? Olha os esquerdistas aí atacando de novo. Então ela fala tudo isso, né? Acusa o pai de vários... Isso é um pai de bosta, aparentemente, e nós nunca saberemos de fato o que aconteceu, porque tem a palavra dele, que eu imagino, até o momento, acredito que o Olavo de Carvalho não se pronunciou, mas imagino que ele vai negar, ou então vai dizer que são exageros da filha e tal. Temos a palavra dela nessa carta aberta, e a gente nunca vai de fato saber o que exatamente aconteceu. Eu já falei isso aqui no meu canal várias vezes. Quando a gente tem histórias conflitantes, né, uma narrativa que tem esse ponto de vista da narrativa e tem esse outro ponto de vista da narrativa. Algo aconteceu na casa do Olavo de Carvalho, a gente tem a versão dele, a versão da filha dele, e a verdade, geralmente a gente encontra mais ou menos na interseção desses dois, onde há uma interseção desses grupos de afirmações, geralmente é mais ou menos ali que está a verdade. Então nunca saberemos de fato o que aconteceu, então eu não quero culpar o cara imediatamente, dar crédito, como é que se diz, 100% de credibilidade ao que a moça está falando. Pessoalmente, eu acredito que isso deve ter rolado mesmo, porque eu não sou fã do Olavo de Carvalho. O cara me parece um maluco descontrolado. Então eu consigo acreditar que isso aí deve ter acontecido mesmo, mas mantendo a objetividade, eu não posso dizer que isso é fato, é uma acusação apenas, e o cara é inocente até que se prove o contrário. O ponto desse vídeo não é esse. Eu quero apontar uma seguinte incoerência, e eu acho que isso ultimamente tem sido um denominador comum nos assuntos que eu abordo aqui. Até ontem, o que eu ouvia dessa galera da direita, a galera mais conservadora, era que a família é importante e tal, e eles frequentemente apontavam pessoas que tinham certos desvios familiares, digamos assim, e falava que isso era demérito para aquela pessoa. Era muito comum dessa galera apontar para coisas como relacionamento familiar e dizer que daí se deriva a degeneração, e é daí que vem é daí que vem as merdas na vida dessa pessoa e nas coisas, na política que ela apoia. Existe a teoria do pai ausente. As pessoas falam que essas galera aí, feminista, ativista de internet, né, social justice warriors, para usar o termo em voga na gringa, a origem disso tudo são más relações familiares. Aí joga a família do cara, relacionamento da pessoa com o pai dela no balaio, nessa questão de guerra política ideológica. Até pouco tempo parecia fair game apontar esse tipo de coisa e usar isso como demérito contra a pessoa, usar essas más relações familiares. Quando estourou essa polêmica aí do Olavo de Carvalho, essas mesmas pessoas, estão agora dizendo que mas ninguém é santo, a família de ninguém é perfeita, estão dando bastante, como é que se diz, bastante leniência para más relações familiares, estão desabonando a ideia de usar uma má relação familiar como argumento
contra alguém. Isso se chama inconsistência intelectual. Você estava ontem defendendo uma coisa e hoje você está falando ao contrário. Se fosse uma mudança de opinião de anos de diferença, eu poderia dizer que não, a pessoa apenas mudou de opinião. Mas quando é uma coisa tão brusca assim, ontem você zoava a pessoa que tem um pai ausente, e hoje você acha inválido apontar para má relação familiar como demérito para o que a pessoa argumenta, né? Então isso me faz pensar pra caralho, mano. Quando essas coisas acontecem, eu percebo que as pessoas mais politizadas e os seus discursos, frequentemente o que está em jogo não é exatamente o que a pessoa está falando, o argumento que está sendo usado não é exatamente o âmago da situação, não é o que é de mais importante no que está acontecendo. São tudo ferramentas, são tudo meios para um fim. Todos os argumentos, seja lá qual for, é apenas um meio para o cara chegar na conclusão final para defender a sua ideologia. Quando o argumento se torna inválido, quando o argumento se torna incoerente, né, quando alguém que eles apoiam pode ser alvejada pelo mesmo argumento que eles usam contra os seus inimigos ideológicos, aí esse argumento para de valer. E isso eu acho hipocrisia. Eu acho isso incoerência. A única coisa que eu peço às pessoas não é que concordem comigo, não é que sigam a minha cartilha ideológica, se eu tenho uma. Eu exijo que as pessoas sejam honestas e intelectualmente coerentes. Às vezes a gente comete um erro. Às vezes, e ninguém está imune a isso. Eu mesmo posso. Isso acontece comigo também. Eu defendo um ponto, mas aí esse ponto me é provado errado. E às vezes você está tão investido naquele argumento, naquele modo de ver o mundo, que é difícil abandonar aquele argumento, abandonar aquele ponto. Acontece com todo mundo, literalmente ninguém está imune a isso. Mas é importante a gente reconhecer e identificar os nossos próprios vieses. Se você até ontem achava que a família brasileira é o núcleo da sociedade ocidental, pai e tal, e hoje você está passando pano para um cara que está sendo acusado pela filha de ter sido um pai de merda, de não ter respeitado a própria família, de não ter vivido de acordo com os valores que ele exige dos outros, você não pode simplesmente dizer, ninguém é perfeito, cara, ninguém é perfeito. Me parece extremamente incoerente dizer isso. Então, arrume um outro argumento para defender o cara, ou então não defenda. Diga que, a despeito da sua vida familiar, da sua vida pessoal, os argumentos dele, a ideologia, a filosofia que ele prega é bastante válida, a despeito de o cara ser um bosta. Isso é possível, isso é perfeitamente possível. Então, eu acho que isso é mais coerente do que simplesmente passar pano pro cara que não valorizou tanto assim a família tradicional brasileira como ele exige dos outros. Mas esse é o meu ponto de vista. Eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham que também são fãs desse núcleo, dessa galera mais de direita. E eu sei que eu vou ser atacado pra caralho, porque eu falei que eu não sou fã do Olavo de Carvalho, então, mas eu recebo as pedradas com... O que eu posso fazer, né? Falar de alguém polarizador na internet tá nisso. Não tem como achar ruim, levar tiro de todo lado, então depois. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.